Lucas 24. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis postos sós. Retirou-se maravilhado consigo mesmo do ocorrido. E eis que os mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como se fechados, para que não o conhecesse. E eles lhe disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondendo um cujo nome era Cleopas, e disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabeis as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As quais dizem respeito a Jesus de Nazaré, o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes e entregaram a condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, e as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim, como as mulheres haviam dito. Porém, a eles não ouviram. E eles lhes disse: Honestos e os tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram? Porventura não convia que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicaram-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele lhe fez uma pergunta com quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão e abençoou, partiu e o lhe deu. Abriram-lhes os olhos então os olhos, e os conheceram, e eles desapareceram. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nossos corações quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregando-se os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram os que aconteceram no caminho, como deles fora conhecido no partir do pão. E falando estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e disseram-lhe: Paz seja convosco. Amém.